Pendrive, MP3, MP4 e MP5 a preços incríveis com 1 ano de garantia. Só a Telmax tem para você. MP4, 1 GB de memória por apenas R$ 149. MP5, 256 MB de memória, só R$ 397. A Telmax também tem filtros ADSL, hubs e muito mais. Telmax, tecnologia de ponta para você. Você deseja saber qual será o futuro e como se preparar para enfrentá-lo? Então você precisa ler esse livro, A Grande Controvérsia, por apenas R$ 19,90. Prepare-se para o futuro. Adquira a série de livros A Grande Controvérsia, por apenas R$ 99,90. E ganhe um livro de 720 páginas. Ligue agora para o telefone que está no seu vídeo e faça o seu pedido. Editora Quatro Anjos. Publicando a verdade para o tempo sem fim. Quem é Jesus Cristo? O que ele tem para oferecer? Este livro responde a estas e outras perguntas. Compre agora o seu por apenas R$ 12,90. Adquira o kit Cristo e Sua Justiça e saiba mais sobre a justificação pela fé. Ligue agora para o telefone que está no seu vídeo e faça o seu pedido. Editora Quatro Anjos, publicando a verdade para o tempo sem fim. Terremotos, guerras, conflitos religiosos. Para onde caminha a humanidade? Existem respostas. Está no ar, ou amanhã, hoje. De onde viemos? Para onde vamos? Qual será o futuro da humanidade? Esta última pergunta deseja a resposta. Muitos querem obter a verdadeira resposta e procuram-na pelos mais diferentes meios, mas têm, vez tras vez, se frustrado. E por quê? Porque cada meio de previsão tem se mostrado falível, tem se mostrado incerto. Citamos aqui alguns exemplos. Os cientistas prognosticaram que o aquecimento global levaria ao possível derretimento das geleiras num prazo de 50 anos. Todavia, as mais recentes medições mostraram que este derretimento pode ocorrer num prazo de 5 anos. Não apenas os cientistas que analisam o clima a longo tempo encontram suas dificuldades nas previsões. Também vemos que os próprios que determinam a meteorologia para os próximos dias têm frequentemente errado. E é evidente já no meio científico de que não é possível prever, por exemplo, nem mesmo a quantidade de raios do próximo ano. Quando vamos para a economia, encontramos um problema semelhante. Os consultores da Bolsa não são capazes de prever grandes crises como esta que recentemente ocorreu no mercado imobiliário americano. Tal dificuldade de prever o futuro leva a humanidade a ter consigo muitas incertezas e carregar uma insegurança. O que será o amanhã? Ninguém sabe ao certo. Assim sendo, as calamidades chegam sem aviso. Há poucos anos atrás, presenciamos o que ocorreu como resultado do tsunami. Mais de 200 mil pessoas mortas. Pouco tempo depois, a grande inundação na cidade de New Orleans, nos Estados Unidos da América, que deixou pessoas desabrigadas até o dia de hoje. Como precaver-se contra aquilo que vai ocorrer no futuro? Como preparar-se para os eventos vindouros? Muitos, às vezes, dedicam suas vidas todas segundo um planejamento e por uma fatalidade ocorrida por algo imprevisível, perdem tudo aquilo que tentaram construir. O que poderemos trazer a você de certeza com relação ao futuro? É verdade que para falarmos com segurança sobre o futuro, precisamos encontrar uma fonte segura, uma fonte realmente confiável, a qual possa balizar as nossas direções e as nossas decisões. O objetivo do programa O Amanhã Hoje é mostrar para você uma fonte segura na qual podemos ter a certeza de quais serão os eventos que ocorrerão no dia de amanhã e, através dela, poderemos também nos preparar para eles.
Está no ar o programa O Amanhã Hoje. Estamos apresentando O Amanhã Hoje. Pendrive, MP3, MP4 e MP5 a preços incríveis com 1 ano de garantia. Só a Telmax tem para você. MP4, 1 GB de memória por apenas R$ 149. MP5, 256 MB de memória, só R$ 397. A Telmax também tem filtros ADSL, hubs e muito mais. Telmax, tecnologia de ponta para você. Você deseja saber qual será o futuro e como se preparar para enfrentá-lo? Então você precisa ler esse livro, A Grande Controvérsia, por apenas R$ 19,90. Prepare-se para o futuro. Adquira a série de livros A Grande Controvérsia, por apenas R$ 99,90. E ganhe um livro de 720 páginas. Ligue agora para o telefone que está no seu vídeo e faça o seu pedido. Editora Quatro Anjos, publicando a verdade para o tempo sem fim. Quem é Jesus Cristo? O que ele tem para oferecer? Este livro responde a estas e outras perguntas. Compre agora o seu por apenas R$ 12,90. Adquira o kit Cristo e Sua Justiça e saiba mais sobre a justificação pela fé. Ligue agora para o telefone que está no seu vídeo e faça o seu pedido. Editora Quatro Anjos, publicando a verdade para o tempo sem fim. Voltamos a apresentar O Amanhã Hoje. Existe um livro que apresenta um ser capaz de prever o futuro. Este livro diz que este ser chama as coisas que não são como se já existissem, mostrando que ele é de fato alguém que tem um conhecimento superior ao nosso, uma sabedoria sobrenatural. O nome deste livro, Bíblia Sagrada. O mais vendido e mais traduzido em todo o mundo e também o mais lido. Agora, podemos de fato dar credibilidade a este livro? Gostaríamos de fazer um comparativo entre ele e a sabedoria humana demonstrada pela ciência, a ver aonde podemos encontrar mais confiança. Citamos um exemplo muito conhecido entre nós que vamos à escola, no qual estudamos sobre as navegações. Cristóvão Colombo e aqueles que eram seus contemporâneos faziam as conhecidas navegações de cabotagem. Não se desviavam muito da costa do continente, porque naquela época acreditava-se que a Terra era quadrada. Assim sendo, ao navegar-se mar adentro, poderia dar-se o caso de chegar-se até o fim do mundo e cair-se num grande abismo. O que tinha a Bíblia a dizer sobre isso? Nesta época, a época das navegações, que foi a época do descobrimento do nosso país, o Brasil, estávamos por volta do ano 1500. Todavia, um dos livros da Bíblia apresenta uma passagem na qual é dito que Deus se assenta sobre a redondeza da terra. Este não é o único exemplo que encontramos como comparativo de que as declarações da ciência no seu tempo, em comparação com o da Bíblia, mostram possuir um conhecimento superior ao humano. Temos também uma resposta científica que era dada antigamente sobre como é sustida a Terra. Uma das teorias existentes é que a Terra era sustentada por 2 grandes elefantes. Todavia, a Bíblia já dizia há muito tempo atrás que a Terra é sustida sobre o nada. Acompanhe a passagem que aparece na tela. Por esses 2 comparativos, podemos ver que se vamos colocar a nossa confiança, seja na ciência ou seja na Bíblia, parece-nos que a Bíblia é uma fonte bem mais segura. A Bíblia é uma referência confiável, mas seria ela apenas um livro de história do povo hebreu? Existem muitos povos que deixaram registro de sua história. Os egípcios, os babilônicos, os assírios e tantos outros povos, como persas e outros. O povo judeu também tem as suas fontes históricas. Mas seria a Bíblia apenas um desses relatos? Um relato de história? A Bíblia, em primeiro lugar, não é o único registro histórico do povo judeu. E em segundo lugar, ao fazermos comparativos
que está registrado ali na Bíblia com o que está registrado nas histórias dos outros povos, encontramos diferenças significativas e que nos levam a pender em favor deste livro como um livro especial. Gostaríamos de dar um pequeno exemplo que podemos fazer ao comparar a história dos judeus, relatada na Bíblia, com a história de outros povos relatadas em outros livros. Os registros dos caldeus antigos relatam a história de um dilúvio que ocorreu, não em extensão mundial, mas apenas numa região localizada, onde hoje é o Oriente Médio. Por sua vez, a Bíblia, no livro de Gênesis, fala de um dilúvio de extensão mundial. Acompanhe o texto que aparece na sua tela. Qual dos dois nos revela a verdade? A Bíblia também relata no livro de Gênesis que a arca, aquela arca de Noé, que transitou sobre as águas do dilúvio, ela repousou finalmente sobre a cadeia de montanhas do Ararat. Agora acompanhe a foto que aparece no seu vídeo. Essa foto foi tirada exatamente na cadeia de montanhas do Ararat, que fica hoje na Turquia, próximo da divisa com a Rússia. Este local hoje é um sítio arqueológico e é aberto aos visitantes, sendo reconhecido pelo governo turco como o local que abriga a verdadeira Arca de Noé. Os testes de carbono realizados na madeira petrificada ali encontrada mostraram que esta madeira possui de fato composição orgânica e não é feita apenas de carbono mineral. Assim comprovamos que o que vemos ali como petrificado é de fato um barco que uma vez foi construído de madeira. Coincidência ou não, este barco está a milhares de metros de altitude e exatamente no local aonde a Bíblia declara que estaria. Nós vimos que a Bíblia, quando comparada com referências históricas de outros povos antigos, se demonstra como mais confiável. Mas significaria isto que a Bíblia diz sempre a verdade? Podemos confiar em todas as declarações da Bíblia? Veremos isso após os nossos comerciais. Voltamos em seguida. Estamos apresentando o Amanhã Hoje. Pendrive, MP3, MP4 e MP5 a preços incríveis com 1 ano de garantia. Só a Telmax tem para você. MP4, 1 GB de memória por apenas R$ 149. MP5, 256 MB de memória, só R$ 397. A Telmax também tem filtros ADSL, hubs e muito mais. Telmax, tecnologia de ponta para você. Você deseja saber qual será o futuro e como se preparar para enfrentá-lo? Então você precisa ler esse livro, A Grande Controvérsia, por apenas R$ 19,90. Prepare-se para o futuro. Adquira a série de livros A Grande Controvérsia, por apenas R$ 99,90. E ganhe um livro de 720 páginas. Ligue agora para o telefone que está no seu vídeo e faça o seu pedido. Editora 4 Anjos, publicando a verdade para o tempo sem fim. Quem é Jesus Cristo? O que ele tem para oferecer? Este livro responde a estas e outras perguntas. Compre agora o seu por apenas R$ 12,90. Adquira o kit Cristo e Sua Justiça e saiba mais sobre a justificação pela fé. Ligue agora para o telefone que está no seu vídeo e faça o seu pedido. Editora 4 Anjos, publicando a verdade para o tempo sem fim. Voltamos a apresentar o Amanhã Hoje. Quando comparamos a Bíblia com outros livros de referência históricos, vemos que ela se demonstra mais confiável. Mas significaria isto que a Bíblia sempre fala a verdade? Poderíamos nós então depositar a confiança em todas as afirmações deste livro? É verdade que neste programa não teríamos condições de analisar cada uma das referências da Bíblia a fim de verificar pela história ou pela arqueologia se são elas verdadeiras ou não. Com o bom senso que temos, ao analisar suficientes declarações da Bíblia e constatar que elas são verdadeiras, podemos ter certeza
de que as outras declarações também são verdadeiras. E podemos assim saber que o autor da Bíblia é de fato alguém com sabedoria superior à humana. Para constatarmos se a Bíblia de fato pode ter esta credibilidade e podemos considerar todas as suas afirmações como verdade, vamos aqui analisar duas histórias que são relatadas na Bíblia. A primeira delas está no livro de Êxodo. Fala sobre a travessia dos israelitas ali na altura do Golfo de Acaba, sobre o mar conhecido como Mar Vermelho. Deus pôs uma barreira entre eles e os egípcios e, segundo o relato bíblico, abriu o Mar Vermelho para que os israelitas passassem em seco. O relato ainda diz que as carruagens dos egípcios entraram dentro do Mar Vermelho por esse caminho que Deus havia aberto, quando o exército egípcio saiu em perseguição ao povo de Israel, que tinha atravessado de uma à outra margem do mar. Acompanhe conosco na tela. O Senhor fez que as águas do Mar Vermelho caíssem novamente sobre os egípcios e sobre as suas carruagens. Assim sendo, poderíamos encontrar resquícios dessas carruagens neste local, exatamente no fundo do Mar Vermelho. O arqueólogo Ron White, falecido há poucos anos atrás, em um trabalho de pesquisa, constatou que exatamente no Golfo de Acaba, nesta posição relatada pela Bíblia, existem fragmentos das carruagens egípcias. Você vê agora na tela uma roda de carruagem egípcia daquela época com o seu aro de ouro resplandecente no fundo do mar. Como podemos entender que essa roda estaria ali, se não à luz deste relato bíblico? Como podemos explicar que esta roda está exatamente no local onde o relato bíblico diz que estaria? Acompanhe agora esta segunda foto. Existem já corais em cima deste resquício de roda egípcia, mas ali está também a evidência de que um dia no passado o mar caiu sobre essas rodas. Um segundo ponto que gostaríamos de trazer para a nossa análise seria um outro relato de manifestação de poder sobrenatural. Desta vez, um relato da Bíblia que apresenta uma manifestação direta do poder divino. No livro de Êxodo, no capítulo 19, é dito que Deus se manifestou sobre o Monte Sinai e o Monte Sinai ardia em fogo. Que evidência teríamos no dia de hoje de que as coisas foram de fato assim? O mesmo arqueólogo de nome Ron White pesquisou e encontrou o Monte Sinai. Segundo o relato bíblico, no verso que você acompanha, o Monte Sinai estava localizado na Arábia. O arqueólogo Ron White, seguindo esta descrição bíblica, foi exatamente ao suposto local onde estaria o Monte Sinai. Ali encontrou um monte que possui um cume todo enegrecido, como se houvesse sido carbonizado por fogo. Como explicar uma montanha de pedra com um cume enegrecido, se não à luz deste relato bíblico? Acompanhe a foto. Esta foto mostra o verdadeiro Monte Sinai na Arábia, com o cume enegrecido pela manifestação visível de Deus em fogo. O próprio livro de Êxodo relata que ao pé do Monte Sinai ocorreu uma apostasia na qual os israelitas estiveram adorando um bezerro de ouro. Agora acompanhe a foto que foi tirada pelo arqueólogo Ron White, exatamente ao pé deste monte, que segundo ele é o Monte Sinai. Esta foto mostra um gado egípcio da época. E ele é desenhado exatamente ao pé do Monte Sinai, como representando que de fato ocorreu uma cerimônia relacionada a ele naquele tempo. Como explicar isso, se não à luz do relato bíblico? Vemos que de fato aquilo que a Bíblia disse era verdade. Por estas duas evidências, podemos ver que a Bíblia não é meramente um livro de ficção, nem tampouco um livro de história, mas sim um livro feito por um ente sobrenatural, onisciente, que possui sabedoria superior à nossa. Após o intervalo comercial,
estaremos vendo a maior revelação até hoje demonstrada por este livro e que pode ser comprovada também pela arqueologia. Não perca, voltamos em seguida. Estamos apresentando o Amanhã Hoje. Pendrive, MP3, MP4 e MP5 a preços incríveis com 1 ano de garantia. Só a Telmax tem para você. MP4, 1 GB de memória por apenas R$ 149. MP5, 256 MB de memória, só R$ 397. A Telmax também tem filtros ADSL, hubs e muito mais. Telmax, tecnologia de ponta para você. Você deseja saber qual será o futuro e como se preparar para enfrentá-lo? Então você precisa ler esse livro, A Grande Controvérsia, por apenas R$ 19,90. Prepare-se para o futuro. Adquira a série de livros A Grande Controvérsia, por apenas R$ 99,90. E ganhe um livro de 720 páginas. Ligue agora para o telefone que está no seu vídeo e faça o seu pedido. Editora Quatro Anjos, publicando a verdade para o tempo sem fim. Quem é Jesus Cristo? O que ele tem para oferecer? Este livro responde a estas e outras perguntas. Compre agora o seu por apenas R$ 12,90. Adquira o kit Cristo e Sua Justiça e saiba mais sobre a justificação pela fé. Ligue agora para o telefone que está no seu vídeo e faça o seu pedido. Editora Quatro Anjos, publicando a verdade para o tempo sem fim. Voltamos a apresentar o Amanhã Hoje. Qual é o mais maravilhoso relato apresentado neste livro, a Bíblia Sagrada? A Bíblia afirma que este ser onisciente e superior chamado Deus, um dia enviou um filho literal que possuía, um filho gerado por ele mesmo, e fez com que este filho nascesse de um ser humano, a mulher Maria. E segundo o relato bíblico, este ser humano era ao mesmo tempo filho do homem, por ter nascido de uma mulher, mas era também filho de Deus. Não possuía um pai biológico desta terra, mas sim um pai como Deus. Sendo assim, este ente, o Filho de Deus, teria um sangue que possuiria diferenças de DNA em relação ao nosso. O sangue humano é composto de 46 cromossomos, dos quais 23 provém do pai e 23 provém da mãe. Se era verdade que este ser teve apenas uma mãe humana, o seu sangue deveria ter apenas 23 cromossomos. Seria essa história verdade? Teria Deus, o Deus do céu, de fato dado seu filho para morrer por nós? O arqueólogo Ron White esteve em meio a escavações nas circunvizinhanças de Jerusalém, uma caverna conhecida como Caverna de Zedequias. Nesta caverna foi encontrado um artefato surpreendente. Ali, segundo o relato do próprio arqueólogo, foi encontrada a Arca da Aliança do povo hebreu. Esta arca possuía uma tampa que estava quebrada. Dentro dela, encontravam-se exatamente os objetos que a Bíblia relata que estariam lá. As 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um pequeno pote com maná. As tábuas da lei, vistas por Ron White, tinham pequenas gotas de sangue ali. Ron White, como arqueólogo, recolheu amostras daquele sangue e enviou para um laboratório a fim de que fossem hidratadas e pudesse-se fazer uma análise. Foi possível fazer a análise daquele sangue e, ao pesquisar-se o DNA, verificou-se que aquele sangue possui apenas 23 cromossomos e mais o gameta que define o sexo masculino. Como podemos explicar que alguém teve este sangue? Que alguém teve um sangue que possui apenas 23 cromossomos? Um livro tem a resposta. Este livro chama-se a Bíblia Sagrada. Na pesquisa realizada pelo arqueólogo Ron White, temos a prova científica de que aquilo dito em João capítulo 3, verso 16, é uma verdade.
Porque Deus amou o mundo, e isso inclui a você, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único que ele possuía, o único que era literal dele, para que todo aquele que nele crê, que crer neste Filho unigênito, não pereça, mas tenha a vida eterna. O verdadeiro Filho de Deus, segundo a comprovação, é o Senhor Jesus Cristo, e é tal como a Bíblia afirma. Ele é o Filho de Deus, que imaculado, sem pecar, morreu pelos seus pecados, para que você não tivesse mais uma consciência pesada com os seus pecados passados, mas para que fosse perdoado e pudesse viver uma vida diferente. E é este Senhor Jesus Cristo que deu uma revelação ao profeta João, no livro pouco estudado e conhecido por muitos, o livro de Apocalipse. Neste livro, o primeiro verso nos diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E o Senhor Jesus mesmo declara: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Este livro pode prever com segurança qual será o amanhã. Ele apresenta não um Deus de vingança, mas um Deus que te ama. Um Deus cujo propósito é de amor. Um Deus que, embora veja o fim desde o começo, dirige todos os acontecimentos para o próprio benefício de cada ser que ele criou. É neste Deus que podemos confiar, e ele nos revela o amanhã por meio da Bíblia Sagrada. Em cada programa, o Amanhã Hoje, você terá um encontro marcado com o futuro, uma revelação de um ser onisciente, aquele que conhece o fim desde o princípio, e que, embora seja todo-poderoso, é também o teu e o nosso Pai Celestial. Ele nos ama e dirige todas as coisas para o cumprimento de um propósito de amor e misericórdia, e quer que você não apenas saiba do futuro, mas se prepare para ele. Que ele possa te abençoar ricamente e que possamos nos encontrar na semana que vem, domingo, às 7h30. Que Deus te abençoe. Pendrive, MP3, MP4 e MP5 a preços incríveis com 1 ano de garantia. Só a Telmax tem para você. MP4, 1 GB de memória por apenas R$ 149. MP5, 256 MB de memória, só R$ 397. A Telmax também tem filtros ADSL, hubs e muito mais. Telmax, tecnologia de ponta para você.